E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje continuaremos falando sobre a Roma Antiga, mas antes de começar a aula, vai embaixo, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe nosso material, valorize nosso canal para a gente produzir cada vez mais conteúdos para você. Vamos à aula? Então esse é o canal do professor Vinícius, produzindo conteúdos de história para você estudar para o Enem, concursos, vestibulares e até no seu colégio, tá bom? Como eu falei há pouco, hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Roma Antiga. Na aula passada nós estudamos o surgimento e o desenvolvimento de Roma e hoje vamos falar do seu auge e depois da sua decadência, tá bom? Vamos falar primeiro sobre a crise da República. Na aula passada estudamos o período da monarquia e começamos a estudar também a República, vimos como é que funcionavam as suas instituições. Para quem se lembra, na República o órgão mais poderoso era o Senado era composto pelos cidadãos, os patrícios, e era a elite da cidade de Roma. Vocês viram também que existiam duas assembleias, a Assembleia Centuriata, que era a Assembleia dos Soldados, e a Assembleia Tribal ou Tribunícia, que tinha um representante das tribos que compõem a cidade de Roma. Tínhamos os cargos do magistrado, que eram os cônsules, que eram em número de 2, para que o poder não ficasse na mão de uma pessoa só. Tínhamos os pretores, censores, questores e edis, tá bom? Todos esses cargos dos magistrados eram eleitos pelas duas assembleias que eu citei há pouco. Só lembrando que em tempos difíceis, como guerra, invasões, desastres naturais, era eleito um ditador por 6 meses, prorrogáveis por mais 6, para que pudesse restabelecer a ordem na cidade rapidamente. Vimos também que Roma conquistou toda a Península Itálica e também controlou o comércio no mar Mediterrâneo, ao derrotar a cidade de Cartago, nas chamadas Guerras Púnicas. Bom, vamos dar continuidade ao assunto da República. Hoje vamos falar sobre as reformas dos irmãos Graco. Os irmãos Graco, Tibério e Caio, eram tribunos da plebe. Para quem não se lembra, os tribunos da plebe eram os representantes dos plebeus. Quem eram os plebeus? Eram pessoas livres, mas que não eram cidadãos. Então os plebeus fizeram vários protestos ao longo da história e foram conseguindo mais direito político. Desse direito que eles conseguiram, um foi ter representantes no Senado para defender os interesses dos plebeus. A classe dos plebeus era uma classe heterogênea, porque tinha desde pobres até ricos, ou seja, representava o povo. E os irmãos Graco, eles foram eleitos tribunos, cada um a seu tempo, como vocês estão vendo aí a data, e eles tiveram muita dificuldade de trazer as suas reformas. Por quê? Porque eles queriam fazer a reforma agrária. Para quem não sabe, a reforma agrária é você tirar a terra das mãos dos grandes proprietários e distribuir para o povo. Ora, a elite, a aristocracia romana não queria isso. Tanto é que tanto Tibério quanto Caio Graco, os dois irmãos, foram mortos por contrariar os interesses da elite romana, dos patrícios. Tá? Então, além da reforma agrária, eles também queriam o barateamento do trigo para que a população pudesse ter acesso ao alimento. Bom, como eu disse a vocês, ao contrariar os interesses da aristocracia romana, tanto Tibério quanto Caio Graco foram assassinados e não conseguiram levar suas reformas adiante. Pouco tempo depois começa em Roma o governo de Mário e Sila. Mário era um plebeu, ele se tornou um cônsul, um dos dois cônsules, e no seu governo ele fez uma reestruturação para fortalecer o exército. Então ele ampliou o alistamento, o exército romano, que já era grande, ficou gigantesco, passou a dar soldos ou salários aos soldados. Antes os soldados só ganhavam o espólio de guerra, e agora eles recebiam salário. E na sua aposentadoria, cada soldado ia ter direito a um pedaço de terra. Então esses foram os melhoramentos que Mário trouxe. E ele foi tirado do poder por Sila. Sila foi um outro cônsul, que Mário viu a sua ascensão, ele aumentar o seu poder, tentou, digamos assim, puxar o tapete de Sila, mas Sila tirou Mário do poder a partir de 88 a.C. Se Mário era plebeu, Sila era patrício. E ele tratou de diminuir a influência dos plebeus, ou seja, dos tribunos da plebe no Senado. Então ele atuou de forma antagônica, contrária a de Mário. No ano de 59 a.C., 3 grandes generais do exército resolveram informalmente dividir o poder entre si. Quem foram eles? Júlio César, Pompeu e Crasso. Então, como vocês podem notar, o exército já tinha a Assembleia dos Soldados, a Assembleia Centuriata. Muitos dos cônsules, ou seja, o mais alto cargo de Roma, eram generais do exército, então o exército cada vez tinha maior influência sobre o poder político em Roma, e não deu outro. Então esses 3 generais dividiram a República Romana entre si. Logo Crasso foi descartado e começou a guerra entre Júlio César e Pompeu. Júlio César
derrota Pompeu e se torna o ditador, né? Se torna o governante de Roma, da República Romana. A primeira vez na história que o poder se concentrava na mão de uma pessoa só. Só que o que acontece? Muitos senadores perceberam que Júlio César ele queria trazer para si o título de imperador, coisa que não existia. Afinal, o poder mais alto que tinha na República Romana era o Senado. Então, Júlio César ele foi assassinado no Senado e logo outros 3 generais formam o segundo triunvirato, ou seja, o segundo trio de governantes da República Romana. Otávio, Marco Antônio e Lépido, eles assumiram o poder e começaram a perseguir as pessoas que tramaram o assassinato de Júlio César. Otávio era sobrinho de Júlio César e junto com Marco Antônio eles conseguiram eliminar os adversários de Júlio César. Tá? Logo, Lépido foi descartado e novamente começa uma guerra pelo poder entre Otávio e Marco Antônio. Otávio conseguiu derrotar Marco Antônio, que na época era marido de Cleópatra, aquela famosa rainha do Egito. Tá? E quando Otávio derrota Marco Antônio, ele toma para si o poder e se declara pela primeira vez na história imperador. Tá? Então, Roma deixa de ser uma república e passa a ser um império. No império, a forma de poder é a monarquia e quem governa é o imperador. Então, Otávio Augusto recebe o título de príncipe, que significa o primeiro cidadão, ou seja, o mais importante, o mais poderoso de todos, e passa a governar o Império Romano. Lembrando também que, além de príncipes, ele também recebe o título de Augusto, que é o divino, ou seja, o imperador seria tratado como um deus. Bom, o que temos para falar do governo de Otávio Augusto? Em seu governo aconteceram diversas conquistas territoriais. Como vocês podem ver no mapa, toda essa área verde aqui foi conquistada por Otávio Augusto em seu governo. Tá? Aqui a Espanha, a região aqui da Suíça e o norte da África, incluindo o Egito, que ele havia conquistado quando derrotou Marco Antônio e Cleópatra. Durante seu governo também ocorreu uma grande organização administrativa do Império. Ora, o Império Romano era gigantesco, então precisava de organização para poder funcionar. Então, Otávio Augusto distribuiu o exército por todo o Império para proteger as terras dos povos inimigos e também manter a ordem. Tanto é que esse período do governo de Otávio Augusto ficou conhecida como Pax Romana, porque foi um período de estabilidade política. Então ele construiu estradas também para melhorar a mobilidade do exército e dos funcionários reais e administravam e cobravam impostos ao longo de todas as terras conquistadas. Otávio Augusto também criou a Guarda Pretoriana, que nada mais era do que um exército particular que ficava na capital, em Roma, para proteger o imperador. Além disso, como a população de Roma era gigantesca e não havia emprego para todo mundo, para evitar revoltas, frequentemente Otávio Augusto aplicou a chamada política do pão e circo, ou seja, ele distribuía trigo para o povo se alimentar e o circo era as lutas de gladiadores que aconteciam naquela época para distrair o povo. Então, dessa forma que ele conseguiu manter a estabilidade política na capital romana. Durante o governo também de Otávio Augusto, ocorreu o nascimento de Jesus Cristo. Tá? Quem quiser saber um pouquinho dessa história, é só acessar o link aqui em cima e ver a história de Jesus Cristo que tem aqui no canal, tá bom? Bom, esse período que começa com o governo de Otávio Augusto é chamado de Alto Império, porque é o auge do Império Romano. Tá? Então foi o melhor momento. E durante o Alto Império, o Império Romano foi governado por dinastias, ou seja, imperadores de uma mesma família. Tá? Então a primeira dinastia foi a Júlio-Claudiana, que foi inaugurada por Augusto, como vocês estão vendo aí, depois Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Calígula e Nero ficaram bastante conhecidos na história pelas excentricidades de cada um deles, para não dizer loucura. Inclusive o Nero chegou a mandar tocar fogo na cidade para pôr a culpa nos cristãos. Os cristãos que desde o nascimento de Cristo vinham crescendo em número no Império Romano. Passaram também a ser perseguidos. Afinal, a religião romana era aquela religião politeísta com vários deuses que eu vou falar daqui a pouco a respeito. Outra dinastia que governou durante o Alto Império, ou seja, uma outra família de imperadores, foi a dos Flávios. Essa governou com Vespasiano, Tito e Domiciano. Inclusive, durante o governo de Vespasiano, como vocês podem notar aí, foi construído o Coliseu Romano, que até hoje está de pé. Depois tivemos a dinastia dos Antoninos, tem todos esses imperadores que vocês estão vendo aí, e para destaque para Trajano, que foi o imperador que construiu o Fórum Romano, como vocês podem ver aí na imagem.
Por fim, a dinastia dos Severos, né, uma das mais longas que teve. Todos esses que vocês estão vendo aí na imagem foram imperadores dessa dinastia, dessa família. Porém, essa dinastia marcou o fim das conquistas territoriais, ou seja, daí em diante Roma não aumentou mais o tamanho do seu império, não teve mais conquistas relevantes. E aí começa a crise, né, a decadência do Império Romano. Né? Esse período da decadência é conhecido como o Baixo Império. E essa crise ocorreu justamente por causa do fim das conquistas, porque como não conquistava mais territórios, não conquistava mais povos e não tinha mais escravos. Então o número de escravos começou a diminuir no Império, que era a base do Império, né? Os escravizados. E se você tem menos escravos, você tem menos mão de obra, você tem menos produção de alimentos e os alimentos se tornam mais caros. Então ocorreu uma alta de alimentos com a crise da escravidão, e isso afetava principalmente o povo mais pobre. Outro motivo da crise do Império Romano foi a anarquia do exército. Por quê? Porque todo general que ia para uma batalha e vencia, o prestígio dele perante soldados era muito grande. Então ele via que não tinha limites para o poder dele. Então esse general do exército marchava com o exército para Roma, derrubava o imperador e se declarava imperador. E isso aconteceu sucessivas vezes. Num período de 20 anos, Roma chegou a ter mais de 30 imperadores, porque sempre havia algum general para derrubar o imperador e se declarar o novo imperador do império. Então isso criou uma instabilidade política muito grande. Mas ainda assim dá para destacar alguns governos, como o Diocleciano, que no ano de 286 governava o império, e em seu governo, para evitar ser derrubado por generais do exército, ele nomeou 3 generais do exército para cada um governar uma parte do império junto com ele. Essa divisão do império em 4 partes, feita por Diocleciano, ficou conhecida como tetrarquia. Então vocês estão vendo aí, territórios de Constâncio, territórios de Maximiliano, territórios de Galério e territórios de Diocleciano. Então houve essa divisão que Diocleciano fez para evitar ser derrubado do poder. No seu governo também o que ocorreu de destaque foi a perseguição aos cristãos, que eram cada vez mais numerosos, mas que eram constantemente perseguidos pelas autoridades que não reconheciam essa nova religião. No governo de Constantino, foi criada uma nova capital para o Império Romano, chamada Constantinopla. Roma havia se tornado uma cidade superpopulosa, difícil de administrar, então ele resolveu criar uma nova capital para poder governar a partir dela. Além disso, Constantino se converteu ao cristianismo e, por conta disso, acabou a perseguição aos cristãos e Constantino reconhece o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Durante o governo de Teodósio, já no Baixo Império, o Império Romano é dividido em 2. Então Teodósio dividiu o Império em 2 para que cada um dos seus 2 filhos assumisse e governasse uma parte do Império. Então vocês podem ver aqui de rosa o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. Daí em diante, cada parte do Império seguiu seu caminho. O Império Romano do Ocidente foi invadido e destruído pelos bárbaros. Já o Império Romano do Oriente, que tinha um comércio forte e por conta disso tinha condições de manter um exército forte também, conseguiu evitar essas invasões e continuou existindo. Tá? O Império Romano do Oriente, com o tempo, ficou conhecido como o Império Bizantino. Só para encerrar e confirmar o que eu havia dito, né? No ano 476, os Érulos, os bárbaros, os romanos chamavam qualquer povo que vivia fora das fronteiras do Império e não falava o latim de bárbaros. Então os Érulos era mais um povo que era chamado de bárbaros pelos romanos. Então no ano 476, Odoacro, liderando os Érulos, invade e destrói Roma e acaba com o Império Romano do Ocidente. E aí galera, espero que tenham gostado mais desse vídeo. É um prazer ter vocês aqui no canal. Continue nos acompanhando, veja as nossas playlists, curta nossos vídeos, comente, compartilhe, leve nosso conteúdo para o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até a próxima.